a todos, só pedindo a confirmação de que já está no ar, eu julgo que sim. Ora bem, o tema de hoje, como foi divulgado, versa a questão das promoções. Eu, para esta sessão, tenho aqui uma agenda que é proposta pela Associação, e como o António Mota já referiu, é dividida em duas sessões, sendo que a primeira tem aqui sete pontos para apreciação. Uma, que é a introdução, depois uma passagem sobre um elenco de princípios, pressupostos e efeitos associados às promoções, também um breve enquadramento, depois uma análise de factos que são bem conhecidos e que relatam a evidência sobre as dificuldades nesta matéria. Depois fazer aqui uma análise de consequências e de impactos, um breve resumo com umas conclusões e depois uma síntese só para relembrar alguns tópicos fortes. Relativamente à introdução, se calhar eu vou repetir, mas o António Mota fez aqui o enquadramento sobre as razões e as motivações destas sessões. E elas, logicamente, têm como finalidade principal a divulgação destas matérias junto dos oficiais das Forças Armadas. Pretendem também que a Associação consiga desenvolver uma atividade mais sistematizada na abordagem destas matérias, porque o conjunto de anseios e preocupações que nós temos são tantas que mesmo o coletivo não tem capacidade de triturar, e até de forma mais consistente e mais rigorosa na abordagem destas matérias. Pois é importante, e nós temos já um acervo significativo de trabalho realizado, mas necessita de ser compilado, e estas sessões constituem-se também como, de alguma forma, algum repositório e permitem também que se faça uma consulta, embora sempre muito superficial, daquilo que são as matérias já apresentadas noutros tempos pela Associação de Oficiais. Depois, é importante fazermos a identificação e o impacto e as consequências das medidas que estão relacionadas, e hoje em concreto, a esta matéria. Este é um trabalho que também temos vindo a desenvolver e a aperfeiçoar, é que quando fazemos a análise de uma matéria, tentamos que essa análise não seja uma análise concentrada ou isolada. Portanto, tentamos sempre fazer a integração das matérias com as restantes, porque elas estão, de facto, intimamente ligadas, e nós, até aqui na sessão de hoje, vamos ver que há uma relação direta depois com outras matérias que podemos segregar. Depois, dar a conhecer as iniciativas desenvolvidas pela AOFA. Não estamos aqui pela primeira vez a falar desta questão. Ela já foi referida por diversas vezes, e até quando algumas medidas foram colocadas em prática, a Associação fez a sua pronta denúncia e indicou as razões para esse registro e essa referência. E é lógico que, ao longo de medidas que se perpetuam e que, de alguma forma, se consagram quase como estruturantes e definitivas, a Associação vem desenvolvendo e não se esquece destas questões, porque elas são sentidas, de facto, pelos militares das Forças Armadas e também pelas suas famílias. Pois é importante para a Associação fazer a recolha de contributos e desenvolver a análise das matérias. A Associação é tanto mais forte quanto mais forte for o conhecimento de todos e o contributo, acima de mais, e depois fazermos aqui a consolidação do conhecimento sobre estas matérias e, naturalmente, desenvolver aquilo que entendermos como as ações mais adequadas para
minimizarmos o impacto que conhecemos sobre um conjunto de condicionamentos e restrições que são colocadas ao exercício da profissão militar. Falando dos princípios, dos pressupostos e dos efeitos associados às promoções, há aqui um registro que eu gostaria de deixar. O elenco não foi feito de forma tão criteriosa como provavelmente devia ser feita, em que devíamos enunciar à partida logo os princípios. O elenco não foi feito com esse rigor. Provavelmente na próxima apresentação, porque entendemos neste momento também que no final do trabalho que foi desenvolvido há também mais matéria a juntar, nomeadamente alguns dados que também nos são disponibilizados e concorrem para aqui e que não sofreram esse tratamento. Mas com princípios são estabelecidos, e isto baseando fundamentalmente naquilo que são os estatutos dos militares das Forças Armadas, que também requer uma análise, porque nós temos aqui 3 períodos em que temos os estatutos consagrados, com sucessivas alterações, mas a tendência que identificamos é da degradação tanto dos direitos e das condições proporcionadas aos militares. E nestes princípios elencam-se aqui fundamentalmente 5 artigos do MFAR, que é o 25º, onde estão definidos um conjunto de direitos, e eu vou sublinhar o primeiro e fazer aqui a leitura integral da primeira linha, que refere o seguinte: o militar tem nomeadamente direito ao desenvolvimento, valorização e progressão na carreira, atentos aos condicionalismos estabelecidos no normativo estatutário, e à progressão no posto nos termos previstos no respectivo regime remuneratório, conciliando a sua preparação, experiência e mérito com as necessidades das Forças Armadas. Depois o articulado vem por aqui abaixo, tem mais algumas alíneas e consagra aquilo que nós consideramos um princípio relacionado com o direito à promoção. Portanto, a promoção é um direito. Depois, o artigo 50 fala sobre as promoções e estabelece aqui as promoções, e isto até um registro que me foi salientado por um dos camaradas. Esta é uma palavra que é utilizada no Estatuto por 264 vezes. Portanto, a questão e esta matéria das promoções é, por assim dizer, transversal praticamente a todos os aspectos que estão consagrados nos estatutos dos militares das Forças Armadas. O artigo 117 refere o acesso à categoria, mas constitui-se também como um direito, e o próprio artigo refere que o militar tem direito a aceder aos postos imediatos dentro da respectiva categoria, segundo as aptidões, a competência profissional e o tempo de serviço que possui, de acordo com as modalidades de promoção e as vagas existentes nos respectivos quadros especiais. E a complementar este elenco de princípios, temos também o artigo 132, e em concreto a linha D, que tem a ver com a colocação dos militares. E a colocação dos militares corresponde sempre a uma necessidade de serviço, mas simultaneamente corresponde também a um cargo e a uma função que, por sua vez, liga aqui a um conjunto de aspectos que traduzem o racional que está ligado à promoção. E, por fim, o artigo 132, aliás, o 123, eu adiantei-me, o 123, que estabelece princípios para a carreira militar e dos quais se destaca depois aqui a linha D, que refere a igualdade de oportunidades que consiste em perspectivas de carreira semelhantes nos vários domínios da formação e da promoção.
Entretanto, o quadro legislativo que foi produzido para as Forças Armadas e tem vindo a ser produzido, e em concreto eu quero me referir ao regulamento de avaliação de mérito, introduziu um conjunto de critérios que desvirtuou alguns dos princípios que estavam consagrados naquilo que era a avaliação e, consequentemente, depois o direito à promoção, em que as regras nos pareciam mais justas e mais racionais. Relativamente a esta introdução, neste elenco que aqui está, a referir também que as promoções existem porque elas depois são estabelecidas a partir de um conjunto de postos que estão distribuídos por diversas categorias, e temos aqui depois um conjunto de tipo de situações e de prestação de serviço que, de alguma forma, organizam o relacionamento da instituição militar, ou seja, é uma organização que funciona porque existem pessoas e estão estabelecidas regras para o seu relacionamento e o estabelecimento daquilo que são os níveis de autoridade, competência e responsabilidade. Portanto, o funcionamento regular e harmonizado das Forças Armadas passa também aqui por este aspecto. Pois, outro elemento que é considerado também como um princípio é a necessidade de prover as Forças Armadas de um efetivo, do recursos humanos adequados e necessários ao cumprimento das missões que lhes estão consagradas e que lhes estão cometidas. Há aqui um ponto que não está na apresentação, mas eventualmente pode ser integrado e desenvolvido, se calhar, depois na questão, no debate, que tem a ver com Forças Armadas pretendemos e que meios lhes são disponibilizados. Porque às vezes parece-nos que se pretende tudo das Forças Armadas e dos militares, mas depois os recursos que lhes são disponibilizados são mínimos, exíguos ou às vezes até inexistentes. Outro aspecto que é importante tem a ver com a fixação dos quantitativos e, naturalmente, das qualificações para as funções e para os cargos que estão associados tanto ao cumprimento desta missão. Outro aspecto que foi identificado tem a ver com o desenvolvimento, a valorização e a progressão na carreira e, complementarmente, depois, naquilo que é a consagração da remuneração, que é também um direito e que está estabelecido também aqui no conteúdo estatutário. Outro aspecto tem a ver com a alimentação dos quadros, que respondem a necessidades estruturais e organizacionais e que se realiza ou devia realizar de forma programada, prevendo a possibilidade de desenvolvimento das carreiras de todos os militares, que é um aspecto que também está contido e é um direito que assiste aos militares, é que a sua carreira seja desenvolvida de forma harmoniosa e de forma equilibrada e que sejam concedidas oportunidades a todas as pessoas que exercem as suas funções na instituição militar. E este é um aspecto também importante e ressalta-nos aqui logo algumas situações que ocorreram no passado recente em que a alimentação dos quadros foi interrompida até de forma sucessiva, e nós temos identificado que estas interrupções na alimentação regular dos quadros é um fator de desequilíbrio no desenvolvimento das carreiras militares. Outro aspecto que está associado às promoções tem a ver com o estabelecimento de diferentes formas de prestação e situações de serviço, e também aqui
as promoções estão consagradas. Depois, aquelas que têm a ver com as modalidades de promoção, que é por diuturnidade, antiguidade, escolha, distinção e a título excepcional, e como sabemos, o último MFAR vem introduzir um conjunto de alterações relativamente àquilo que estava instituído anteriormente e que se constituiu também como um fator de degradação daquilo que é a evolução normal e expectativas de desenvolvimento da carreira de cada um de nós. Depois temos ainda os referenciais dos quadros especiais, e nestes quadros especiais também é caracterizado, embora por razões de alteração estatutária e de transição entre categorias, quadros especiais das áreas da saúde, mas que julgamos terá desenvolvimento com a reestruturação que está em curso e que visa uma alteração no sistema de saúde militar. Pois ainda, relativamente às promoções, elas ocorrem também noutro tipo de situações, que é no caso de adida ao quadro e supranumerário, no desempenho de cargos e exercício de funções fora da estrutura orgânica das Forças Armadas, em cargos e funções no Ministério da Defesa Nacional, e que depois está estabelecida também em legislação especial ou próprio, mas que o próprio MFAR também consagra. As promoções também estão relacionadas com limites de idade, e isso pressupõe depois também aquilo que é o fim de ciclo da presença e do contributo do militar para a instituição militar. Há também aspectos relacionados com as condições de passagem à reserva, e nomeadamente aqui refere-se a possibilidade da passagem ficar assustada por razões que resultam habitualmente de aspectos administrativos e que hoje em dia, se calhar, os militares não estão tão despertos e conscientes de que há situações, e isto referindo os atrasos recorrentes nas promoções dos militares, em que são muitas das vezes confrontados com o facto de passarem à reserva porque as promoções não ocorreram nas datas corretas. Há aqui também, na questão das promoções, situações em que, por razões mais pontuais, mas que, por exemplo, por razão de morte ou invalidez do militar, também fica prejudicado naquilo que é este direito à promoção. Depois temos também o abate aos quadros permanentes e ao efetivo, que é um aspecto que também aqui colocamos, porque indiretamente também tem aspectos que são importantes focar e são trazidos para aqui, porque habitualmente o militar pretende ser abatido aos quadros, ou porque encontrou uma valorização profissional mais favorável, ou então porque considera injusto aquilo que são as alterações que são colocadas ao normativo que lhe foi descrito à data da sua admissão. Por isso, se ele se encontra desmotivado e, em determinadas situações, até enganado relativamente às condições que lhe foram indicadas para o exercício desta profissão, é lógico que é legítimo ele requerer o abate aos quadros, porque há uma quebra no contrato, há uma quebra de confiança na relação do militar com a organização e é natural que ele queira abandonar as fileiras. No entanto, o que é que se passa? Há depois um conjunto de disposições que condicionam, não é, que o militar caminhe por esta modalidade do abate, porque o quadro indenizatório
é bastante agressivo e julgo que até diria injusto. Depois há outro aspecto associado às promoções, tem a ver com os graus académicos, as qualificações e as certificações. Elas também são vertidas aqui no articulado dos estatutos, nomeadamente a partir do artigo 190, e depois há um conjunto também de referências àquilo que é o ensino, a formação, a instrução, o treino e as especificidades de diversos cargos e funções, e depois o enquadramento associado relativamente a esta matéria. Portanto, quando há uma promoção, um militar também necessita de ter um conjunto de requisitos sem os quais ele não consegue ascender na carreira. Portanto, a carreira militar é feita fundamentalmente de exigências e permanentes exigências, mas depois, nos direitos e nas contrapartidas, sabemos como funciona habitualmente a nossa organização e qual é que é a nossa condição. Outro aspecto que é importante, e este também é aqui trazido, porque é mais um dos pontos que os estatutos têm quase de forma transversal, desde o primeiro artigo até ao segundo, tem a ver com a antiguidade. E como sabemos, no regulamento de avaliação de mérito que atualmente é aplicado, a antiguidade e naquilo que são as condições atuais de desenvolvimento da carreira é, por assim dizer, um aspecto inócuo. Ou seja, a antiguidade conta muito pouco, embora seja um fator de grande relevância naquilo que é o enquadramento estatutário. Eu não vou aqui elencar nem referir o conjunto de aspectos que estão estabelecidos relativamente à antiguidade, mas é bastante. Outro aspecto tem a ver com a contagem de tempo de permanência no posto, não é? E existem tempos mínimos de permanência no posto, também são fixados. O sistema e o regulamento de avaliação, como já aqui foquei, é também um aspecto central naquilo que tem a ver com as promoções, porque hoje o sistema de avaliação é uma cópia mais elaborada daquilo que é o sistema de avaliação da função pública, o SEADAP, mas identifica-se o modelo atual com uma aproximação muito grande daquilo que é o modelo de avaliação dos funcionários públicos e por isso muitas das vezes não é errado falarmos da funcionalização dos militares. Outro aspecto tem a ver com condições gerais e especiais da promoção e verificação das condições em que depois são complementadas com a aptidão física e psíquica, depois aspectos de regulação também com a dispensa, exclusões e demora e preterição, alguns deles até por razões de serviço, ocorrem porque a natureza da missão dispensa que o militar seja avaliado nos termos em que está previsto, de forma normal, e isso são exceções que são colocadas precisamente por essa razão. E depois aspectos relacionados com a organização do processo de promoção. Outros aspectos têm a ver também com as graduações, que é outra forma de promoção, embora com caráter temporário, a observação da figura do cargo de posto superior, que é um aspecto interessante e também está referido que há impedimento no desempenho de cargo de posto inferior, portanto são aspectos que são interessantes e que estão associados aqui às promoções. Os aspectos relacionados com a progressão horizontal, porque se associado ao desenvolvimento da carreira temos uma progressão vertical, não é? Que é pela promoção ao posto seguinte,
não é? Durante a permanência no posto, há também aqui uma progressão que, de alguma forma, corresponde a uma valorização profissional do militar no desempenho da sua função num posto. Ou seja, a experiência, a atividade e o exercício da atividade são constituídas também, ou constituem aspectos de valorização. Também aqui temos tido um revés no cumprimento daquilo que está estabelecido. Depois existem também condicionamentos para as promoções, e aqui, neste ponto, eles estão referidos no artigo 126, porque também a natureza da missão e de funcionamento das Forças Armadas pode colocar aqui algumas alterações, impor algumas alterações àquilo que é o ciclo normal de promoção ou ascensão ao posto superior. E depois a suspensão da transição para a reserva, que é uma repetição, eu já aqui referi, em que a passagem fica sustada pelas razões que também já indiquei. Em termos de organização dos estatutos, nós costumamos referir que não é o estatuto dos militares das Forças Armadas, mas são os estatutos dos militares das Forças Armadas, porque há diferenças e até substanciais naquilo que são os princípios afirmados entre cada um dos ramos, depois entre categorias e entre regimes de prestação de serviço e também relativamente às situações, não é? O pessoal do ativo, da reserva e da reforma. Por isso nós temos aqui vários estatutos no nosso estatuto. Depois aspectos relacionados também aqui no âmbito das promoções, no que toca às FIAs militares, à figura tanto do Almirante da Armada e de Marechal, que é uma distinção, não é um posto, é uma distinção, a promoção ao oficial-general e de oficiais generais, a promoção de militares nas situações de reserva e de reforma, de BIDs e supranumerados, os tempos mínimos, como já referi, e depois outros aspectos relacionados com a exclusão da promoção. E para concluir aqui este elenco de aspectos, falar numa questão que para nós é pouco debatida e ainda recentemente, no seio da associação, gerou alguma discussão e também alguma motivação para desenvolvermos esta temática que tem a ver com o vínculo jurídico. Ou seja, qual é que é o contrato que é estabelecido com os militares? E este é um aspecto em que requer aqui o contributo de pessoas especializadas na área jurídica. Outra referência tem a ver com os valores e deveres militares. Portanto, aqui este ponto surge porque se é importante termos consagrados um conjunto de valores e deveres militares, também era suposto que, em contrapartida, fosse garantido o cumprimento também de um conjunto de valores e de deveres para com os militares. Outro aspecto tem a ver com o tema profissionalização das Forças Armadas, em que esta profissionalização é mais uma figura de estilo do que propriamente uma prática consagrada, não é? A profissionalização das Forças Armadas foi um assunto que veio à baila em determinado momento e que surge a miúde e que tem a ver com alterações significativas que houve na prestação do serviço e, nomeadamente, naquilo que tem a ver com a extinção do serviço militar obrigatório, e então era necessário encontrar e identificar
termos que justificassem essa alteração. Mas, de facto, esta profissionalização das Forças Armadas, em que queremos pessoas cada vez mais formadas e mais especializadas, não se traduz depois, efetivamente, na melhoria das suas condições e, em particular, no campo remuneratório e no campo assistencial. Depois, a especialização e valorização individual, que é permanentemente suscitada, surge também neste momento e por via daquilo que é o novo regulamento, com aspectos que traduzem uma relação de competitividade entre os militares. E esta competitividade, se fosse traduzida de forma, eu diria, com contornos de sanidade, se calhar era positiva, mas aquilo que se identifica hoje é uma competitividade que é negativa. Ou seja, não é no sentido de elevar a prestação e o desempenho do coletivo, mas é uma vertente que afirma essencialmente a individualização e o destaque individual dos militares, e nós somos fundamentalmente conhecidos por sermos um corpo, ou seja, funcionarmos bem no coletivo. E é por essa razão que está aqui o fardamento e o uniforme que nós, na organização militar, não é por acaso que usamos uma farda. Ela, para além de identificar o serviço, de identificar a instituição, ela também pretende esbater aquilo que é a diferença entre as pessoas. Portanto, há aqui aspectos que contrariam aquilo que é hoje em dia este conceito de competitividade, eu diria até sagaz. Outro vetor, eu aqui tenho este tópico, nós aqui temos este tópico, tem a ver com o Orçamento de Estado, o Orçamento de Defesa, não é? Porque recorrentemente nos indicam que o orçamento da defesa cresce, mas o que é um facto é que isso não se traduz numa melhoria da condição de prestação do serviço e das remunerações, não é, dos militares. Até há aqui aspectos que são um contrassenso, não é? Nomeadamente o facto do quantitativo do efetivo previsto estar abaixo daquele que está definido, ou seja, isto anda à volta de cerca de menos 9.000 militares nas Forças Armadas. Portanto, aquele rácio e o argumento que era apresentado frequentemente, e hoje em dia também é, e nós assistimos a isso agora quando fomos recebidos pelo Partido Social Democrata, em que foi referida também a relação entre a despesa fixa com as remunerações e depois a impossibilidade de ter disponível verbas para o funcionamento e para o investimento. Portanto, isto é uma matéria que também merece ser dissecada para fazermos a análise justa e devida. Portanto, e na sequência desta apreciação, fazer então aqui o quadro comparativo destas relações, pessoal, funcionamento e investido. Agora vou passar aqui para o enquadramento que fizemos relativamente a esta matéria. É um enquadramento que é estabelecido num conjunto de também pressupostos, não é? Que fazem a caracterização do assunto que nos traz aqui hoje, e depois também uma referência a um conjunto de normativos que se relaciona aqui com as promoções.
Portanto, neste enquadramento, o que é possível de referir, e todos nós o sabemos, não é? É que a instituição militar se caracteriza como sendo uma organização fortemente hierarquizada e que se constitui como uma organização que permite garantir, em face das missões que lhe estão incumbidas, a eficácia da própria instituição. Aliás, hoje em dia, o termo eficiência é muito utilizado, mas aquilo que se exige fundamentalmente no cumprimento da missão militar é, de facto, sermos eficazes e, se pudermos juntar a eficiência, naturalmente, tanto melhor, mas aquilo que é o objetivo é a eficácia, atingir o objetivo. Depois, cada posição na hierarquia está rigorosamente definida e tem características e responsabilidades muito próprias e ela também está contida, se calhar de uma forma não tão desenvolvida quanto gostaríamos, mas está traduzida nos estatutos, o que faz com que as promoções sejam o elemento central que a cada momento permita fazer e manter um necessário equilíbrio e, consequentemente, a operacionalidade das Forças Armadas e, eu diria também, a motivação das pessoas que a formam e a constituem, não é? Porque marcar passo, não é? Não significa tanto desenvolvimento da carreira. Pois, as promoções a realizar em cada ano resultam diretamente da existência de vagas nos respectivos quadros e ou num número reduzido de postos do cumprimento de tempos mínimos de permanência nesse posto, salvaguardada toda uma vasta série de critérios a que o militar a promover tem de cumprir cumulativamente e que nós bem conhecemos, porque somos sujeitos frequentemente a este processo de rastreamento. Aqui um conjunto de medidas que foram também introduzidas, não é, provocaram aqui danos significativos naquilo que era o regular funcionamento, não é, e da gestão das carreiras dos militares. Aumentar os tempos de permanência no posto, fazer congelamentos de promoções, fazer depois um conjunto de outros congelamentos ou constrangimentos, naturalmente, têm impactos significativos na organização, porque ela não se consegue adaptar a cada um dos momentos. Isso seria uma situação ideal, logicamente, que uma organização complexa como a nossa e com 25 mil militares, aliás mais, não é? Porque a organização militar não se compõe só por militares, tem também outras pessoas que concorrem para o seu funcionamento. Logicamente, nós não conseguimos adequar a organização a alterações que são, às vezes, conjunturais e que são colocadas pela governação. Portanto, em resumo, diríamos que a não efetivação de uma promoção no exato momento, não é temporal, em que deve ocorrer, por o militar a ela ter pleno direito, além de prejudicar fortemente o próprio militar, quer em termos estatutários, quer financeiros, provoca danos não negligenciáveis à própria instituição militar. E isto é verdade. E eu até diria que hoje é sentido de forma mais significativa. Porque isto também leva a uma erosão daquilo que é a credibilidade da instituição e estes danos passam, por exemplo, pela falta de atratividade pela profissão militar e, naturalmente, para continuarmos a cumprir o mesmo número de missões, para não dizer mais ainda, nos dias de hoje, é natural que menos façam muito mais. Isto reflete-se depois na qualidade daquilo que é a prestação do serviço. E
a qualidade traduz-se em operacionalidade. Portanto, e desde 2011, ininterruptamente, porque nada se alterou, desde o tempo da Troika, que as promoções não ocorrem em tempo nas Forças Armadas. Aqui no enquadramento também referir aqui 3 estatutos que surgem nos últimos anos, portanto, desde 1990. Cada um destes períodos ou destas alterações ou consagrações estatutárias, houve um conjunto de alterações. Essas alterações não estão aqui refletidas, mas correspondem aos estatutos destes períodos. Sublinho só em 99 aqui um conjunto de alterações que são alterações que visam fundamentalmente, não é, condicionar a retração do efetivo. Isto é, foram alterados os tempos mínimos de serviço efetivo na especialidade de piloto aviador, de 8 para 12 anos, atualmente já vai em 14. Foi estabelecido depois também o regime de contrato especial para a prestação de serviço militar aplicável à categoria de oficial nas áreas funcionais de medicina, pilotagem de aeronaves e assistência religiosa, e depois a modificação do regime de passagem à reserva e à reforma dos militares das Forças Armadas em 2005, em que nós bem conhecemos e que trouxe também os contributos dos militares para a ADM, que é um serviço para o qual descontamos atualmente 3,5%, que é extremamente pesado e corresponde a uma fatia significativa da remuneração do militar e que, na prática, não se traduz pela prestação de um serviço de assistência médica contínuo. E depois o Estatuto de 90. Vou só aqui olhar para o relógio para ver se... mas já estou aqui um bocadinho a alastrar-me. Pois no enquadramento é importante também para a questão das promoções, porque é um argumento que é apresentado, tem a ver com o orçamento de Estado e os valores que são consagrados para um conjunto de rúbricas, mas, acima de tudo, por uma disposição que é restritiva, em que condiciona que a promoção e a retroatividade da promoção seja só aplicada à data da vacatura e não à remuneração, e esta disposição lesa gravemente o militar. Chegamos a ter, não é, situações, e está indicado mais adiante, de 2 anos de atraso da promoção relativamente à data em que ocorreu a vaga. Pois a fixação dos efetivos anuais das Forças Armadas é também um aspecto importante a ter em consideração. O regulamento de avaliação do mérito dos militares das Forças Armadas, o regime remuneratório e também as leis de organização das Forças Armadas, nomeadamente aquelas que estão a surgir atualmente e que vão aqui colocar a necessidade de rever uma parte significativa do normativo. Como legislação complementar, neste enquadramento é referida a Lei de Bases do Estatuto Geral da Condição Militar, a lei do Direito de Associação Profissional dos Militares, o Estatuto do Dirigente Associativo e o Regulamento de Avaliação do Mérito, atualmente consagrado. Na análise dos factos, o que é que podemos dizer? E eu, acelerando, vou fazer aqui uma leitura, não quer ser maçudo, mas é mesmo assim. Os conteúdos estatutários estabelecem as promoções como um direito absoluto que é consagrado aos militares e que se consideram fundamentais para o desenvolvimento da carreira militar. E constituem-se também, complementarmente e de forma indissociável, não é, como estruturantes para a organização e o funcionamento da instituição militar. Pois o compromisso e o respeito com os princípios de desenvolvimento e progressão das carreiras foram consagrados e honrados até à tomada de posse do 19º Governo Constitucional de Portugal, portanto, que governou
de 21 de junho de 2011 a 30 de outubro de 2015, momento a partir do qual se iniciou o incumprimento de uma prática fundamental, como é esta das promoções, e que tem tido aplicação continuada por parte das governações seguintes, ou seja, ainda se perpetuam as disposições restritivas. Pois outro facto é a degradação das condições para o exercício das funções e a degradação dos direitos dos militares, que vem sendo notada de forma acentuada e significativa desde o ano de 2005, em que temos as alterações do regime de passagem à reserva e à reforma, bem como as alterações, como eu referi, assistenciais. As alterações administrativas e estatutárias de congelamento das promoções, de aumento de tempo de permanência no posto e de suspensão na admissão de efetivos, que ocorrem desde 2011. É também um fator que afeta as promoções. As alterações administrativas nas progressões nos postos ocorrem desde 2005. E para isto foi feita uma reposição remuneratória recente, mas que foi parcial. E isto não eliminou também aqui um conjunto de prejuízos a um conjunto de militares que passou à reforma em períodos em que as restrições eram mais significativas e para as quais não foram aplicadas quaisquer medidas compensatórias. Para referir que desde o ano 2011 que as leis do orçamento consagram que a data de vencimento da nova remuneração, por razão de promoção, ocorrem somente na data de publicação em Diário da República e não na data correspondente à vacatura que originou a promoção. A penalização remuneratória dos militares ocorre desde 2005 com o congelamento das progressões, com o aumento significativo de impostos e descontos de natureza assistencial e social agravadas a partir de 2011. A remuneração líquida dos militares decresce desde o ano 2005 e a remuneração bruta não evolui desde 2009. Nós aqui temos feito a apresentação, temos dado alguns boletins de vencimentos de militares em que está traduzido esta verdade. Portanto, há militares que em posto superior e em escalão superior oferem menos do que no primeiro escalão do posto anterior. A precarização das condições para o exercício das funções e dos direitos dos militares, a discrepância estatutária e de progressão nas carreiras entre os militares, isto aqui já referi, as condições que estão previstas nos estatutos não são iguais para os militares dos três ramos, existem disparidades significativas relativamente a isto, e isso também se reflete depois naquilo que é a ascensão aos postos seguintes, em que, em alguns ramos, esta possibilidade, eu diria que é praticamente consagrada a todos os militares e noutros ramos isso não acontece. Portanto, há situações que nós antevemos em que o posto máximo de militares, e aqui sem qualquer demérito, não é? Referir que os militares formados na Escola Naval e nas academias, muitos deles, não é? O posto máximo que vão atingir nas suas carreiras, a não ser que haja aí alterações significativas no funcionamento e na regulação das carreiras, não vão passar de capitães tenentes ou de majores. Isto é a realidade. E é o que projetamos. Pois há aqui um aspecto também significativo com a demora nas promoções, tem a ver com a penalização no cálculo das pensões de reforma e a retirada de mecanismos de compensação, como acontecia com a existência do Fundo de Pensões e o complemento de pensão de reforma. Também sabemos, e na sessão anterior,
que o António Mota dirigiu, em que falámos sobre a questão das pensões de reforma. Sabemos que aquilo que está previsto é que, na melhor das hipóteses, o militar oferirá na reserva metade do valor da remuneração que é oferida no ato ou na efetividade de serviço. Depois este ponto eu já referi, que é o atraso nas promoções, e há situações, e eu presenciei uma, de uma praça em que foi promovido 2 anos depois da data da vaga, sem qualquer direito à retroatividade remuneratória. Logicamente, o exercício foi promovido de marinheiro a cabo, é lógico que durante este período, não é, também as suas funções não eram aquelas que deviam ser, porque passaram a ser diferentes, não é, só a partir da data de publicação do despacho de promoção. Pois a impossibilidade de desenvolvimento das carreiras e ascensão ao desempenho de cargos superiores, isso também acontece, já também pelas razões aduzidas. E depois, outro facto é o desgaste do argumento orçamental como condicionante na execução das promoções. Aliás, aquilo que sabemos é que o orçamento é aprovado no início do ano e, naturalmente, estão lá consagradas as verbas destinadas à promoção dos militares. E aquilo que é frequente é as promoções ocorrerem somente no último mês do ano, e não são todas. Portanto, ainda decorrem promoções este ano relativas a vagas ocorridas no ano passado. Pois as alterações nas leis da estrutura superior das Forças Armadas implicam uma subsequente alteração do normativo que está dependente. Eu diria de imediato já que um deles tem a ver com a fixação dos efetivos, ele depende da LOBOFA, e relativamente a isto, e é um conjunto de outras alterações, como a do sistema de saúde militar, não é? Onde provocar aqui um conjunto de alterações no modelo de organização e gestão dos efetivos e da caracterização dos cargos e funções. Portanto, estamos apreensivamente expectantes relativamente ao que aí virá, e aí a razão da referência no enquadramento ao direito de associação militar e ao estatuto de dirigente associativo, porque uma das bandeiras que, aliás, uma das metas ou um dos objetivos que a OFA pretende é que seja consagrada o direito de representação e de negociação coletiva para poder acompanhar de forma efetiva, não é, as questões relacionadas com a carreira militar. Pois, como eu já referi mais atrás, o quadro indemnizatório por abate aos quadros é altamente injusto, desproporcionado e eu diria até exclusivo. Ele é aplicado, eu diria, quase em exclusivo às Forças Armadas, e só para vos dizer, é habitual conhecermos os valores de indemnização do pessoal da saúde, nomeadamente dos médicos militares, em que ronda valores de 300 a 400 mil euros, mas há uma situação de um camarada que nos transmitiu o valor pedido pelo ramo para abate aos quadros e que tinha a módica quantia de 750 mil euros. Foi aquilo que foi apresentado. Portanto, são coisas que nós consideramos escabrosas e escandalosas, mas são verdadeiras. Depois, para concluir aqui a análise de factos, dizer que tem havido ação por parte da Associação. Ela decorre desde 2001, com o anúncio da alteração e o conhecimento de um conjunto de medidas, e desde essa data é que denuncia esta situação, que se considera inaceitável, dos atrasos na realização dos processos de promoção, porque isto é um aspecto que depende fundamentalmente do ramo,
na efetivação das promoções pela publicação do espaço de promoção e as consequências prejudiciais que resultam para os militares e as suas famílias na componente remuneratória, funcional e de progressão na carreira em diversificadas vertentes, e tem, naturalmente, sensibilizado a tutela para a gravidade da situação e para a necessária correção, bem como os grupos parlamentares e os partidos e as entidades que podem influenciar a alteração deste conjunto de medidas. Depois, a referir que já este ano, nas audiências realizadas, quer com os chefes de Estado-Maiores, excepto o Almirante Sintra, mas por razões de calendário, já foram marcadas diversas audiências, mas por razões de serviço, colocam em disponibilidade o Sr. Almirante para receber a associação e tem sido adiada, mas não está cancelada nem anulada. E depois, nas audiências com os partidos e com a Provedora de Justiça, e admito que esteja aqui a esquecer alguém, portanto, tem sido abordada esta questão. Temos levado cinco pontos fortes, falta-me um, portanto, é o direito de negociação e representação coletiva, tem a ver com este aspecto relacionado com as promoções, com a assistência na doença e os descontos que realizamos, e o facto de não ser garantida a assistência a todo o território, e as remunerações, e falta-me aqui um ponto, mas o Mota ou o Batista a seguir repõem aqui este último tópico, têm sido colocadas nestas audiências, e ficou por parte do chefe de Estado-Maior dos Ramos o compromisso de este ano os processos de apreciação e de promoção serem desenvolvidos até ao final do ano, como está previsto estatutariamente. Em termos de consequências e impacto, também fazer aqui o elenco daquilo que a Associação tem identificado e que motiva também aqui alguma apreensão relativamente à organização em que desenvolvemos a nossa atividade e que abraçamos de coração, que tem a ver com o descrédito que estas questões colocam sobre a instituição militar. São tanto maiores quanto as consequências até noutros vetores da carreira militar, e que também foram aqui colocados de forma muito breve e rápida. Pois há um sentimento de injustiça criado nos militares, é que se isto fosse uma vez, fosse pontual, agora isto está a tornar-se, não é, estrutural. Portanto, já é assim, e provavelmente a intenção é mesmo esta. Mas há de facto um sentimento de injustiça que se cria nos militares relativamente a este tipo de situações. Aos militares é-lhes exigido um conjunto de sacrifícios, e depois eles não são compensados nem sequer por aquilo que está previsto. Pois isto é um aspecto que também afeta na motivação dos militares, pelo não reconhecimento do estatuto profissional e a autoridade que o novo imposto lhe confere. Seria um fator de motivação e desenvolvimento, de novas experiências, novos desafios, e é assim que nós sentimos, não é, a progressão na carreira. Vão-nos dando também maior autoridade, mas a ela corresponde maior responsabilidade, e isso é sempre um desafio. Perpetuarmos no mesmo posto, a fazer sempre a mesma coisa, logicamente não é motivador nem animador. Pois há aqui a perspectiva de novas alterações, e pelo que analisamos e prevemos, elas serão mais restritivas dos direitos dos militares e de sujeição da condição militar exclusivamente aos deveres, porque
a condição militar não assenta só em deveres, tanto também em direitos, e o direito não é exclusivamente o direito à assistência médica, são muitos mais, e nós devemos ter isso presente e referi-los também com frequência. E depois, dizer que, com a consagração das condições de prestação do serviço e com o condicionamento das progressões, nas progressões das carreiras, cada vez mais acentuado, nomeadamente com as alterações que se prevêem, portanto, estes aspectos indicados anteriormente, não é, vão consubstanciar-se. Depois a funcionalização dos militares e a desconstrução da instituição militar, e eu até aqui junto um registro que eu vi esta semana num programa de televisão em que participou a doutora Ana Gomes, em que falou precisamente na questão da desconstrução da instituição militar e da funcionalização dos militares, porque eles habitualmente eram e são arredados, não é, da intervenção e da participação no desenvolvimento da sociedade. Isto é um aspecto que eu sublinho, porque não é apenas um sentimento que graça no seio dos militares, ele também é partilhado por outras pessoas e até que têm conhecimento mais aprofundado do funcionamento da organização e daquilo que são a natureza e da sua missão e aquilo que as caracteriza. Depois, indicar que, resultante da consequência das não promoções, não é? Nós estimamos em cerca de 60 milhões de euros o valor dos rendimentos subtraídos aos militares nos últimos 10 anos, desde que estas medidas foram aplicadas. Tanto em regra, foram retirados 6 milhões de euros ao rendimento dos militares. No momento das promoções, habitualmente também assistimos e lemos na imprensa, não é, que vai ocorrer um aumento da despesa de funcionamento das Forças Armadas por consequência das promoções, o que é um argumento altamente falso, por várias razões, porque o efetivo está definido, até está abaixo daquilo que está estabelecido e, naturalmente, as promoções só ocorrem porque houve a criação de uma vaga para poder ser ocupada. Até porque o regime de promoção, não é, foi alterado. Antigamente fundava-se essencialmente pela diuturnidade e pela vacatura. Havia dois momentos em que a promoção era por escolha, isto no caso dos oficiais, e agora isso alterou-se e é quase tudo por escolha, diria eu. Depois, referir a disfunção pela não atribuição em devido tempo das novas responsabilidades e funções a que têm direito os militares, verificando-se frequentemente até que, dada a exiguidade de efetivos, o militar desempenha funções de posto inferior. E isto não se passa porque ele não foi promovido, mas devia ter sido, e nessa situação podemos referi-lo. Mas, de facto, é uma evidência com que somos confrontados hoje em dia e cada vez mais na nossa organização. E isto prejudica, não é, de forma evidente a operacionalidade dos próprios ramos. Foi referir a dupla penalização, portanto, que decorre desde 2011 com os sucessivos governos, que em termos legais cativam as verbas afetas às promoções, inscritas nos orçamentos de Estado, e recorrem a este subterfúgio de apenas autorizar as realizações da promoção quando é emitido um despacho conjunto dos ministros da Defesa e das Finanças. E sem exceção, como já foi referido, ela ocorre sempre no final do ano, quando não ocorre já no ano seguinte.
Assim, o militar é fortemente penalizado financeiramente, isto também não vale a pena repetir, e é duplamente penalizado financeiramente porque mais tarde, no cálculo da sua reforma, ele tem esta penalização porque o cálculo resulta da contabilização da sua carreira contributiva ao longo de todos os anos e que começa logo no posto mais baixo e aqueles que frequentam a Escola Naval e as academias começa a contar logo no posto de cadete. Para referir que esta situação reduz ou provoca a falta de atratividade da carreira militar, produz também uma redução de efetivos e a acumulação de funções. Hoje em dia isso também acontece frequentemente, que é os militares acumularem funções até em unidades distintas. Há uma desregulação das carreiras dos militares, até por via desta redução de efetivos e da acumulação de funções, e identifica-se também uma falta de capacidade de planeamento dos efetivos e, consequentemente, de gestão das carreiras, mas isto é tudo uma pescadinha de rabo na boca. Para aqui entrarmos na reta final, como conclusões, indicar que a aplicação de medidas administrativas restritivas e desregulação dos direitos dos militares e de gestão adequada das carreiras, não é, concretizada através da quebra dos vínculos jurídicos, bem como os resultantes de respeito ao incumprimento dos preceitos estatutários ou resultantes de alterações de forma unilateral, porque nunca nos perguntam o que é que nós achamos, carece de revisão na sua prática, considerando-se fundamental que haja o reconhecimento do direito à representação e negociação coletiva como nos demais corpos e carreiras do Estado, a promoção e efetivação do diálogo social entre partes, a retirada, eu diria, imediata do princípio restritivo relativo às promoções da Lei do Orçamento de Estado, já no próximo Orçamento de Estado, e, com isso, a promoção ocorra na data exata em que, por direito militar, deve ser promovido, e que, considerando as promoções que poderem ocorrer a qualquer dia do ano, desde logo a 1 de janeiro, os ramos cumpram também o que não tem vindo a acontecer, e essa foi a referência que fiz há bocado, na sequência das audiências com o chefe de Estado-Maior dos Ramos, em que houve este compromisso para que sejam garantidas as condições e sejam publicadas as listas de promoções até 31 de dezembro de cada ano e deste ano em concreto, como está previsto no Estatuto. Dizer ainda que definitivamente seja eliminada a necessidade de qualquer despacho governativo para que se proceda às promoções. Isto era uma competência dos chefes dos ramos e, em determinada altura, não é, foi também minimizado o papel dos chefes dos ramos, em que têm sido retiradas um conjunto de competências, e esta era uma delas, porque se ao chefe compete administrar, esta era só mais um aspecto administrativo a considerar e que tem um significado muito importante no funcionamento da organização. Em síntese, salientar o seguinte: a importância da realização de uma análise integrada destas matérias, e nós vamos continuar este trabalho, de preferência com o contributo de todos. Existe a necessidade de identificar a evolução e a tendência dos normativos e compará-los com a prática e o respeito na gestão dos assuntos que respeitam aos militares, bem como à progressão e desenvolvimento das suas carreiras. É também um aspecto que nós fazemos análises, às vezes segmentadas das questões, e depois retira-nos aqui a perspectiva de um conjunto de evidências, e essas evidências têm que ser trazidas para cima da mesa. Proceder à análise dos orçamentos de Estado e da defesa de forma muito detalhada é também um aspecto extremamente importante.
que é para retirar aquilo que é o argumentário habitualmente utilizado para justificar este tipo de medidas, proceder à análise dos quantitativos fixados e ao efetivo existente, também é importante. Eu há bocado estava a fazer umas contas, o despacho ou o decreto-lei que fixa o efetivo atual prevê poderem existir 34.514 militares, e de acordo com os dados que o António Mota coloca no resumo de imprensa, não é? A março de 2011, não é? Tínhamos 25.979 militares nas fileiras, portanto isto dá cerca de 8.500 militares a menos nas Forças Armadas. Depois proceder à análise detalhada dos estatutos e fazer também esta verificação das alterações. Eu diria que há um conjunto também de normativo que deve merecer a nossa melhor atenção e ser tratado desta maneira, como são as leis de organização das Forças Armadas, de modo a identificar, até a prever as consequências e o impacto das medidas que podem recair. E depois identificar as formas de atuação destinadas à consagração do respeito pelos militares e o interesse pela dignificação da profissão militar por parte da tutela, que é um aspecto que nós identificamos que não existe. Ou seja, entendemos que a tutela devia ter uma preocupação acrescida com a gestão e com as condições proporcionadas aos militares, e isso não acontece. Eu diria até que aquilo que sentimos é precisamente o contrário. Isto para referir que no contacto com as associações de outros países e até por constatação e observação direta, não é? Verificamos que a postura da tutela noutros países é completamente diferente. Aliás, os militares constituem-se como uma assessoria permanente para um conjunto de questões de interesse nacional e que não se foca somente nas questões militares. E eu presenciei e assisti já a um par de situações em que isso aconteceu, até um ministro da Defesa solicitar o apoio e o esclarecimento a um dirigente de uma das associações europeias. Mas pronto, isto é um aspecto que é fundamentalmente cultural e que temos necessidade de trabalhar. Pronto, eu termino para já aqui a apresentação e agradeço a paciência por me terem escutado. Vou passar aqui os comandos ao António Mota, vamos entrar na fase de debate. Eu para aqui coloquei quatro pontos, que é fazermos também uma análise dos conteúdos e tópicos da apresentação, desafiar a que surjam contributos, propostas e sugestões, fazermos aqui uma conclusão da sessão de hoje e também identificarmos ações a desenvolver, porque, de facto, nós temos denunciado a situação reiteradamente, alertamos quem de direito, mas o que é um facto é que esta situação se perpetua. Então, obrigado e até já.